Ei, mas vamos começar o programa, o primeiro programa do mês de março, falando sobre saúde da mulher. Olha que tema importante e pertinente, né? Pois bem, o ciclo menstrual faz parte aí da vida da mulher há décadas, mas mesmo sendo natural, ele ainda gera muitas dúvidas, é um tabu até os dias de hoje, né, Joana? Exatamente, Fábio Dubu, e é um tabu até pra falar sobre, viu? Mas o que é considerado normal? Cólica forte é normal? Tem alguma explicação hormonal? Entender o próprio corpo é fundamental para ter mais qualidade de vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a saúde em dia. Saúde em dia. Oferecimento Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. Olha só, e aqui na nossa casa a gente conversa com a médica ginecologista, a doutora Andréa Correia. Seja muito bem-vinda, Andréa. Boa tarde, querida. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aí iniciando esse ciclo sobre saúde da mulher nesse mês tão importante dedicado às mulheres. É uma honra recebê-la aqui na nossa casa e também é uma honra para a gente receber vocês, telespectadores, comentando, participando da nossa entrevista. Então faz o seguinte, manda mensagem para o nosso WhatsApp, o 991050400, que estamos aqui para tirar todas as dúvidas das mulheres sobre o ciclo menstrual, não é, Fábio? E é a primeira pergunta que todo mundo quer saber, os homens e as mulheres que nos acompanham, o que é o ciclo menstrual, doutora Andréa? Então, o ciclo menstrual é algo puramente feminino, que acontece desde o início da menarca, que é aquela primeira menstruação. Nada mais é que o útero preparado para gestar. E mensalmente, pelo menos aproximadamente mensalmente, haverá descamação do endométrio, que é a camada mais interna do útero, porque não houve a ovulação e a fecundação. Então, todos os meses, a mulher ela foi preparada para se preparar para uma gestação. E quando isso não acontece, não há a fecundação, ocorre esse descamamento ou descamação do endométrio, que é como se fosse um capim que vai crescer ali, não tem o embriãozinho ali para nutrir e ele vai descamar todos os meses. Ótima explicação, né, Fábio? Menina, é bom porque a gente entende e ajuda a compreender o que é que se passa com a mulher nesses períodos, né? Exatamente, É de forma didática, né? Existem algumas fases do ciclo menstrual, né? Que até separamos uma tela para o pessoal de casa para entender de forma mais fácil, mais didática. Pode colocar aí na tela para a gente acompanhar aqui junto com a doutora. São as 4 fases do ciclo menstrual. Vem a menstruação, a fase folicular, a fase da ovulação e a fase lútea. Doutora, quais são as características de cada uma dessas fases? Então, o ciclo ele vai iniciar com o primeiro dia da menstruação. Desceu o sangramento, eu começo o primeiro dia do ciclo. Depois, haverá o período, né, que vai se preparar para a ovulação, que nós chamamos de folicular. Haverá o recrutamento, né, dos folículos lá nos ovários, né? Precisamos lembrar que quando a gente fala em menstruação se associa a útero, eita, descamou ali o útero, mas é todo um sistema interligado. O ciclo menstrual ele é neuroendócrino e começa lá no hipotálamo, hipófise e que vai refletir nos ovários e consequentemente no útero. Então depois da fase folicular vem o período fértil, né, que é o período da ovulação. É quando a mulher está mais susceptível para a relação sexual, né? Dizem que ela libera os feromônios e aí ela vai estar mais apta, porque aquele é o período que haverá a ovulação propriamente dita. Não havendo essa fecundação, o corpo também vai se preparar para que haja a descamação. Então aí vem a fase secretora, que é a fase que finaliza, onde há um pico de um determinado hormônio, que é a progesterona, e não havendo esse embriãozinho ali de desenvolvimento, haverá descamação desse endométrio. Então todo mês o corpo ele se prepara para nutrir um bebê, né? Porém, é necessário haver a concepção para que haja. Então, a mulher, na vida reprodutiva dela, que inicia da menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, ela está sempre se preparando para gestar e gerar uma vida. Maravilha. Joana tá por dentro, obviamente, porque ela é mulher, ela passa por isso. Mas, assim, nós, enquanto homens, para a gente entender um pouquinho, muda de mulher para mulher. Como é que nós também, enquanto homens, a gente lida com essa situação? Porque tem a TPM, né? Tem todo um processo. Como é que se lida com tudo isso, doutora? Então, a mulher ela é cíclica e o homem ele é linear.
Então, o que é que vai acontecer? Cada fase dessa vai ter características específicas. Por exemplo, quando a mulher está próximo do período da ovulação, ela vai estar mais voltada para o sexo, ela vai estar mais receptiva, né? Quando ela já está próxima ali do período menstrual, que não houve, imagina como se fosse uma frustração emocional, não houve a concepção que ela se preparou para aquilo, isso biologicamente falando, isso não aconteceu, vai gerar o quê? Aquele humor mais deprimido, aquela sensação de tristeza. E com isso vem também os sintomas pré-menstruação que estão associados às alterações de humor, como o transtorno pré-menstrual, que chamamos de TPM, né? E também a associação com o aumento do apetite, né? Que é aí onde a gente tem que ter muito cuidado, porque é quando acontecem através de alimentos mais inflamatórios, aumenta a probabilidade de ter mais sintomas como cólicas, tá? E tá tudo muito interligado. Então, o homem ele tem que estar atento que fase do ciclo da mulher ela se encontra, porque próximo do período de ovulação, que é ali o meio do ciclo, ela vai estar sempre mais disposta, né, mais ativa. Próximo do período que vai vir a menstruação, ela vai estar com as mamas mais edemaciadas, ela vai estar mais com o humor mais instável, vai estar mais cansada, com edema, tá? E aí, depois vem uma nova menstruação e recomeça tudo de novo. Por isso que é cíclico. Então, é muito importante a gente ter essa percepção de como a mulher se comporta, considerando aquela mulher que cicla. Ou seja, que ela não usa nenhum fator externo de bloqueio do ciclo menstrual. Porque o ciclo menstrual, ele também pode ser patológico. Está lá nas escrituras, lá na Bíblia, a história daquela jovem que sangrava o tempo todo. Não é normal sangrar o tempo todo. O sangramento menstrual, ele tem que ter um período de duração aceitável, que varia ali de 3 a 8 dias. Né? Menos do que isso ou mais do que isso, precisa de investigar. Assim como o período de quantas de duração, mas também de cíclico, que de 21 até 45 dias a gente consideraria um parâmetro de normalidade, de um mês para outro. Então, por exemplo, eu não menstruo todos os meses, mas eu ainda posso estar dentro de uma variabilidade normal, tá? Porque cada mulher ela é muito única, né? E existem fatores pontuais, como o estresse, que pode fazer com que aquele ciclo específico, aquela mulher não menstrue de forma regular, mas que depois normaliza. Então, a gente precisa estar atento a todos esses outros fatores externos. E o principal que leva à ausência da menstruação é a gestação. Por isso que a gente precisa investigar. Se não está menstruando, primeira pergunta é, será que ela não está gestante? E aí pedir o teste de gravidez. Maravilha, doutora. Ótima explicação, né, Fábio? De forma didática, do jeito que a gente gosta para passar para o pessoal de casa. E assim, a gente sabe que são 4 fases, né, do ciclo menstrual, mas tem ela, que sempre é a mais falada, que é a TPM. E é por isso, Fábio, que fomos às ruas para saber da mulherada como é que elas ficam nesse período. Solta aí. Você falou que tem TPM. Tenho. Quais são os sintomas? Eu fico bastante irritada, assim, qualquer coisa me irrita. A minha cólica geralmente vem antes da minha menstruação vir, então já começa. E fico com vontade de comer doce. Ainda sofro, apesar de estar nos 50, mas ainda sofro bastante. Qual que é o pior sintoma? Para mim é a ansiedade e eu fico bastante irritada. Já chegou a faltar no trabalho por causa da TPM? Sim, já. Você sofre de TPM? Muita. O que você mais sente? Muita dor de cólica. Bastante dor de cólica. Não sinto febre, não sinto dor de cabeça, o problema é só a cólica. Já te atrapalhou de estudar, de trabalhar? Já, de estudar bastante. Já tive que faltar aula por causa disso. Muita dor de cabeça, muita dor assim nos quadris e nas costas. Alguma vez teve que deixar de trabalhar e estudar? Tive que deixar de trabalhar por causa disso. Atrapalha muito. Atrapalha muito. Dor na barriga, tontura, dor de cabeça. E o que tu fazia para aliviar? Eu costumo deitar um pouco, colocar um pouco de água gelada, água morna na barriga para amenizar um pouco. Não é fácil ser mulher, né? Não. E mãe, os dois juntos é mais ainda difícil. Olha que importante, a gente... É um assunto que é tabu, porque o povo tem vergonha de falar sobre isso, mas é bom quando a gente traz de uma forma tão bacana, né, que todo mundo entende, Joana. Exatamente, viu, Fábio? É importante, sabe por quê? Porque, apesar de ser um tabu, a gente se reconhece os sintomas nas outras mulheres e a gente vê que não tá sozinha, né? Tá muitas falando aí, dando seu relato.
Inclusive tem mitos e verdades sobre isso, né? No caso da cólica, quando a cólica é uma cólica menstrual e quando ela deixa de ser uma cólica menstrual para ser algo que precisa ser investigado, doutora Andréa? Então, a cólica ela faz parte, né? Porque haverá aquela descamação do endométrio, como eu expliquei anteriormente. Mas aquela que deixa a mulher incapacitada de exercer suas atividades laborais, de, por exemplo, não conseguir sequer ir trabalhar, faltar aula, não conseguir se alimentar adequadamente, comprometer o sono, isso não está saudável. Então, o nível de limiar de dor, a gente sabe que é algo que varia de pessoa para pessoa. Mas aquela que inviabiliza essa qualidade de vida, ela precisa ser investigada. E nós temos situações como a endometriose, a adenomiose, que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, porque vai preservar essa fertilidade da vida da mulher. Então, o sinal, a cólica, ela pode de fato ser um sinal de que tem algo a mais. Porém, a mulher ela precisa se conhecer, porque a dor ela faz parte do ciclo menstrual, a cólica ela está presente, mas ela percebe que eu não tinha esse nível de dor e agora está diferente. Então, se conhecer é muito importante, né, para garantir essa autonomia feminina, conhecer seu ciclo, conhecer seu corpo, faz toda a diferença. Então, eu sempre pergunto, essa dor desse mês, ela está diferente dos meses anteriores? O que é que mudou? E aí, muitas vezes, a paciente também relata associação com outros tipos. Eu tinha uma cólica mais na região pélvica e agora eu estou sentindo como umas furadas na região do ânus, né? No período menstrual, algo que eu não tinha antes. Isso, por exemplo, é um sinal clássico de uma endometriose profunda, que já pode estar comprometendo outras áreas. Então, a anamnese, a história clínica, né? A forma que a paciente verbaliza aquilo que ela está sentindo, é muito importante para a gente, para o profissional, o ginecologista, fazer um diagnóstico direcionado e adequado e orientá-la da maneira que precisa. Doutora, e uma dúvida, tem muita gente que fala, puxando um pouco mais para a TPM, né? Ah, esse mês minha TPM não veio tão forte. Aí quando é no próximo mês, minha TPM veio, olha, que foi muito forte nesse mês. Existe uma variação de níveis de TPM, de níveis hormonais nesse período? Existe forma de mudança de estilo de vida que previne as alterações que chamamos de transtorno disfórico pré-menstrual, que é como se fosse uma TPM nível hard. É aquela que pode estar associado à depressão, a transtorno de humor severo. E muitas vezes o que está associado é a questão alimentar, né? A questão comportamental do sono. Então, existem alguns fatores que são gatilhos. Alguns alimentos ricos em colesterol ruim, né? Que é a gordura saturada. E elas têm muita vontade de comer o quê? Doces, chocolate. E aquilo só piora o ciclo e a queixa da TPM e também da própria dor, porque é inflamatório. Então, tem que procurar fazer uma dieta anti-inflamatória. Descascar mais, desembrulhar menos, né? Evitar embutidos, enlatados, porque aquilo ali está cheio de aditivo e teu corpo ele está numa fase de vulnerabilidade, né? Que ele está ali se preparando para reiniciar um novo ciclo, né? Então, a mulher, inclusive, ela fica suscetível a outras doenças. É como se houvesse uma queda do sistema imunológico também, porque ela se preparou para gerar uma vida. Então, para não rejeitar aquele embriãozinho ali, ela cai até a imunidade. É muito comum as pacientes serem, agora, perto da menstruação, eu estou com inflamação de garganta, eu adquiri uma virose. Por quê? Porque ela fica mais susceptível. Então, alimentos ricos, né, em vitamina C, frutas cítricas, anti-inflamatórias, vai com certeza contribuir para a melhora dos sintomas da TPM. Perfeito. Olha, doutora Andréa vai ficar para aqui, daqui a pouquinho você volta com mais informações.